Capítulo 13. A noiva. A fechadura se abriu nas mãos de Jesus e uma porta se abriu instantaneamente na parte de trás da casa da hospitalidade. Precisamos prosseguir agora, disse ele. Fica perto de mim. Segurei o instrumento de escrita dourado com cuidado enquanto passávamos pela porta e saíamos para uma bela campina. Flores brilhantes da primavera cresciam em abundância e borboletas de cores maravilhosas esvoaçavam pintando o ar com seus movimentos. Uma era especialmente atraente. Suas asas finas eram de um tom de azul claro translúcido que nos trazia tranquilidade. Pássaros canoros voavam, enchendo o ar com música agradável. A atmosfera era de simplicidade e beleza. A vida aqui era vívida e pacífica. Que lugar é este, Senhor? Perguntei com um deleite infantil. Ele não respondeu, mas moveu-se rapidamente através da campina do jardim. Eu o segui, cedendo à vontade de pular atrás dele. Nos aproximamos de um muro de pedra do outro lado da campina, onde o portão dava para outra estrada. Ao deixarmos o jardim, ocorreu-me que este lugar de beleza serena resumia o efeito que a hospitalidade ungida da igreja tem sobre aqueles que têm o privilégio de recebê-lo. Destina-se a refrescar e reavivar os servos de Deus enquanto trabalham em sua igreja. Essa experiência me assegurou que onde quer que eu fosse no meio do corpo de Cristo, sempre encontraria um lugar como este, onde o meu cansaço poderia ser removido e minha alma e meu espírito revigorados. Ver Lucas 10, versículos 3 ao 42 e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Um vigor juvenil percorreu meu corpo. Eu refleti sobre as palavras de Jesus nas Escrituras. Certamente eu digo a você, não há ninguém que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou esposa, filhos ou terras, por minha causa e pelo Evangelho, que não receberá 100 vezes agora neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos e terras, com perseguições, e na era por vir, a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Marcos 10, versículo 29 ao 31. A maravilhosa provisão de Deus para seus servos supera em muito qualquer sacrifício que fazemos, pensei. Nenhuma dificuldade fica sem recompensa no reino de Deus, especialmente a perseguição. Subtítulo: Uma cena horrível se desenrola. Uma súbita e moderada rajada de vento soprou em meu rosto quando cruzamos o portão da estrada. Esta estrada, sem dúvida, se originou na floresta da decepção, muito distante e invisível à nossa direita. Felizmente, Jesus virou para a esquerda e começou com um passo rápido. Começamos a caminhar com maior determinação para entrar na igreja. Senti uma urgência irresistível de me aproximar do lado de Jesus, enquanto o passo do Senhor se acelerava ainda mais. Mostre-me tua igreja, Senhor. Orei em silêncio. Deixe-me vê-la através dos seus olhos e do seu coração. O que estou prestes a mostrar a vocês, poucos realmente viram ou compreenderam, disse Jesus, respondendo à minha oração. Você deve se lembrar bem desta cena. Vou inscrevê-la em seu coração. Você nunca será capaz de esquecer o que está prestes a testemunhar. Suas palavras carregavam uma sensação de mau presságio que parecia tão incomum da parte dele. Em vez de uma expectativa excitada, senti um pavor quase sinistro sobre o que estava por vir. Eu estava passando por um conflito emocional. Eu deveria estar sentindo grande alegria na expectativa de ver sua igreja, mas em vez disso, estava com sentimentos de medo e desanimado. Aproximamo-nos de uma curva na estrada e quando viramos para a direita, ao longe
em ambos os lados da estrada, o que pareciam ser grandes cartazes apareceu. Os outdoors eram tridimensionais. Eles tinham frentes de vidro e eram iluminados por dentro. Pareciam porta-retratos gigantes ao longo da estrada. Era óbvio mesmo àquela distância que eles estavam acostumados a mostrar algo importante. As mãos dos homens as haviam construído para mostrar algo, mas eu não estava perto o suficiente para dizer o que havia dentro deles. Ao nos aproximarmos do primeiro outdoor, uma cena medonha se desenrolou. O outdoor continha uma perna humana que havia sido arrancada de seu encaixe. Os nervos e músculos estavam expostos e o coto superior parecia vermelho e em carne viva. A perna foi colocada no centro da moldura e montada em um fundo de puro branco. Não havia mais nada no outdoor, exceto a única perna grotesca. No lado oposto da estrada, uma boca humana foi fechada na janela do segundo sinal. A mandíbula estava bem aberta e a língua projetava-se por entre dentes brancos e brilhantes, mas a carne ao redor da boca parecia ter sido arrancada de um rosto. O sangue começou a escurecer nessas bordas. Eu congelei de horror, incapaz de me mover, olhando para a visão nojenta. A cena repulsiva era tão horrível que tudo dentro de mim queria se transformar em repulsa e escapar daquele lugar. O Senhor me incentivou a seguir em frente. Não fique aqui para olhar essas partes, ou você se tornará incapaz de ver tudo o que eu quero te mostrar. Tirando o meu olhar congelado da visão horrível, relutantemente segui a Jesus e passamos por outdoor após outdoor, cada um exibindo um órgão humano ou parte do corpo. Ver 1 Coríntios 12, versículos 12 ao 20. Vi uma orelha e depois um pé. Uma vitrine continha até mesmo um torso completo, com a palavra orgulho escrita sob ela, em uma placa de metal presa à borda inferior do outdoor. Observei que cada um dos outdoors tinha um caminho que ia da estrada até sua base. Os criadores e responsáveis por essa exibição assustadora de órgãos colocaram tijolos embranquecidos em volta de cada sinal para formar uma borda, distinguindo-o dos outros sinais. No curso de alguns quilômetros, observei todas as partes do corpo em que pude pensar. Alguns eram tão embaraçosos de ver que tentei cobrir os olhos, mas ao mesmo tempo havia tanta santidade neles que me provocaram a clamar diante deles: Santo é o Senhor! Ver 1 Coríntios 12, versículos 21 ao 25. Quanto mais avançávamos na estrada, mais Jesus começava a chorar. Quase se tornou insuportável. Finalmente nos aproximamos de uma linha desenhada através da estrada na poeira. Parecia ser uma espécie de linha de chegada forjada na estrada para aqueles que passassem e soubessem que haviam percorrido a distância especificada e pré-determinada. Não havia mais outdoors além desta linha de demarcação. Subtítulo: Meu coração quebrou. No momento em que cruzamos a linha, um grito agudo e agonizante de justa indignação ergueu-se de Jesus e reverberou com raiva de volta na estrada. Não mais! O suficiente! Ele gritou. Eu não suporto mais. Ver Provérbios 6, versículos 16 ao 19. Não consigo mais ver isso na minha igreja. Eu tracei a linha, é aqui que termina. Minha mão tremia enquanto procurava registrar suas palavras de grande dor e agonia com um instrumento de escrita de ouro. Então a voz do Espírito disse: Isso é o que você fez à minha igreja.
Você contaminou a pureza da minha noiva. Você rasgou minha linda noiva em pedaços e a desmembrou. Você dividiu as partes do meu corpo e as colocou em exibição. Você exaltou algumas das partes e desprezou outras. Tenho observado enquanto você ridiculariza o que chamo de santo. Meu coração está quebrado. Não aguento mais. Enquanto o Espírito falava, a visão há muito esquecida da mulher vestida com um vestido de noiva branco, que havia sido horrivelmente estrupada, reapareceu para mim. Eu me lembrei de como os anjos me levaram no espírito a uma antiga cidade europeia onde descobri a mulher deitada em uma poça de seu próprio sangue em um beco escuro. Senti novamente pela segunda vez grande compaixão por ela. Uma raiva cresceu dentro de mim contra aqueles que fizeram uma coisa tão terrível. É isso que a visão deve significar, eu pensei, com espanto e consternação. Agora faz sentido. A mulher é a noiva do Senhor. Sua inocência foi brutalmente roubada. Ela foi terrivelmente violada há muito tempo. O que eu acabei de ver com espanto, exibido nesses outdoors ao longo da estrada da igreja, é o resultado final do estrupo da noiva de Jesus. É assim que ela aparece agora, séculos depois, horrivelmente desfigurada e despedaçada, pedaço por pedaço. Fiquei parado na estrada, horrorizado com toda a carnificina que acabei de testemunhar. O desmembramento da igreja deixou meu coração tão doente que chorei incontrolavelmente. Minha própria participação nessas atrocidades me oprimiu de culpa. Finalmente senti a mão reconfortante de Jesus pressionar gentilmente o meu ombro, e o peso da dor começou a diminuir. Palavras suaves e calmantes de encorajamento e esperança fluíram do Espírito como um bálsamo curativo. Subtítulo: Construtores de alicerces. Enquanto levantei meus olhos da estrada, percebi uma nuvem de poeira subindo à distância. Estava se movendo em nossa direção. O Senhor disse: Eis que eles estão vindo. Mesmo agora, eles estão se aproximando. Eis minha grande companhia de apóstolos e profetas. Ver 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11 aos 16. Alguns já começaram a trabalhar entre as partes do corpo para trazer cura e restauração para a noiva. Eu tinha notado pegadas ao redor de alguns painéis quando passamos por eles antes. Em certos lugares, alguém quebrou as bordas de tijolos que foram erguidas para separar os painéis individuais. As pedras embranquecidas foram desmontadas e jogadas de lado. Isso poderia ser obra dos apóstolos e profetas? Eu me perguntei. O estrondo de pesados equipamentos de movimentação de terra ergueu-se acima da grande multidão de apóstolos e profetas que agora estavam perto o suficiente para vê-los claramente. Alguns deles carregavam o que parecia ser desenhos arquitetônicos e planos de construções. Minha atenção foi atraída para um desses homens em particular que passou perto de mim. Havia tanta sabedoria experiencial em seu rosto, tal propósito e autoridade como eu nunca tinha visto antes em qualquer homem em toda a minha vida. Ele se movia como se o destino fosse forjado em seu ser. Ele usava um anel de ouro requintado na mão esquerda com um rubi vermelho sangue, brilhante cravejado na pulseira. O nome Paulo estava gravado na faixa de metal do anel, junto com as palavras "um século". Em torno da circunferência de pedra gravada no engaste dourado estavam as palavras "mestre e sábio construtor". Ver 1 Coríntios 3, versículos 10 ao 17.
A própria pedra trazia a inscrição construída pelo seu sangue, gravada na rica superfície vermelha. Outro homem caminhou ao lado dele. Eles pararam por um momento para falar um com o outro. Um deles apontou para além de nós na estrada, para os outdoors, enquanto o outro abria os desenhos que carregava e começava a estudá-los. Suponho que o homem que apontou deve ser um profeta. Seus olhos brilharam como se houvesse luzes dentro deles. Eu sabia que ele estava vendo com os olhos do Espírito e tinha o discernimento que vinha do Senhor. Esses dois homens pareciam estar unidos em seu propósito. Efésios 2, versículos 19 e 20. Eles começaram a se moverem em total uníssono. Eles tinham um amor óbvio um pelo outro, e sempre que um deles falava, havia um profundo respeito e honra vindo do outro. Todas as pessoas que agora passavam por nós na estrada estavam em pares. Não fiquei surpreso ao ver isso, pois sabia que as Escrituras ensinam que a igreja foi e sempre será construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Às vezes, eles trocavam de parceiros, mas isso nunca parecia estranho porque todos se respeitavam. A princípio, quando os vi de longe, eles pareciam estar vestidos da mesma forma, mas agora pude ver que alguns deles usavam ternos, enquanto outros usavam jeans ou roupas casuais. No entanto, ninguém parecia deslocado. Dispersas entre este grande grupo de apóstolos e profetas, em vários intervalos, estavam mulheres que se portavam com incrível dignidade e autoridade. Ver Romanos 16, versículo 3 e 1 Coríntios 16, versículo 19. Elas pareciam ser mais honradas do que outros. De vez em quando, os homens as consultavam porque pareciam haver parte dos desenhos e planos de construção em que essas mulheres apóstolas e profetas tinham maior conhecimento e perícia. Logo, o equipamento de construção pesada começou a passar por nós. Pintadas nas laterais das escavadeiras e caminhões em letras maiúsculas estavam as palavras camadas de fundação. Veja 1 Coríntios 3:10. Não poderia haver dúvida de que Deus estava comprometido com um grande projeto de renovação total em sua igreja. O Senhor começou a conversar com o primeiro apóstolo, aquele que usava o anel de ouro. Enquanto conversavam, minha suspeita de que ele era o apóstolo Paulo foi confirmada. Outros foram reunidos ao redor deles. Nesse grupo estavam alguns dos apóstolos e profetas da igreja primitiva. A conversa deixou claro que eles estavam proibidos de cruzar a linha que o Senhor havia traçado na estrada. Eles não teriam permissão para entrar no local de trabalho pretendido entre os outdoors, onde todas as partes do corpo estavam expostas, mas o Senhor os havia posicionado estrategicamente na estrada para que ninguém pudesse entrar na área de trabalho sem passar por eles. Jesus acenou com a cabeça em direção à grande multidão de trabalhadores esperando para entrar na igreja. Por ordem dele, eles começaram a passar por nós e passar pelo conselho dos antigos apóstolos e profetas que estavam amontoados na estrada. Algo muito incomum estava acontecendo com eles enquanto se dirigiam para a área de construção. Subtítulo: Autorização para prosseguir. Cada trabalhador recebeu um adesivo circular vermelho semelhante a um crachá. Paulo e os outros colocariam a etiqueta vermelha em seus corações, fixando-a firmemente ali. Escrita em letras brancas, em cada adesivo vermelho estava a designação do Senhor em relação aos locais específicos de trabalho e ministério dos trabalhadores na igreja. Cada profeta e apóstolo recebeu instruções claras sobre quais eram seus deveres e onde engajar a igreja.
Alguns foram designados para supervisionar outros. Eles eram capatazes ou generais apostólicos ou proféticos. Porém, não havia inveja entre eles, apenas um grande desejo de ver o trabalho concluído. Um vento repentino e profético começou a soprar sobre esta grande assembleia de trabalhadores. Uma voz falou de dentro do vento, como se as palavras estivessem gravadas nele. Ele repetia a frase: a ligação, a ligação, a ligação. Em resposta submissa à mensagem, cada trabalhador se ajoelhou e afirmou: sim, Senhor, pagarei o preço. Ver Isaías 6, versículo 8. Uma transmissão de grande graça e unção emanada do vento. Liberou. Quando os trabalhadores finalmente se levantaram, cada um irradiava um brilho divino do destino em seu rosto. Alguém abriu uma grande caixa de ferramentas e várias ferramentas foram distribuídas entre os trabalhadores. Alguns trabalhadores receberam capacetes. Então o Senhor chamou o que parecia ser uma lanchonete. Ela continha uma abundância de alimentos e bebida. Cada trabalhador comeu até se fartar. Enquanto comiam, os obreiros receberam a capacitação divina para a obra adiante. Essa graça especial seria desesperadamente necessária para as designações incomuns que o Senhor estava induzindo-os a cumprir dentro da igreja. Houve uma mistura agridoce de tristeza e alegria quando os apóstolos e profetas terminaram sua refeição e despediram-se uns dos outros e então se viraram para seguir pela estrada em direção aos seus locais de construção designados. Subtítulo: Um soldado da fé. Entre os muitos servos do Todo-Poderoso que passaram por mim, um homem mais velho se destacou em particular. Suas mãos estavam calejadas e hematomas marcavam seu corpo. Seus joelhos estavam dilatados e inchados de se ajoelhar sobre eles. Apesar de sua idade, ele caminhava com força, dignidade e sabedoria. Os outros trabalhadores pareciam mostrar um respeito especial por ele. Ele deve ser um construtor de guerreiros, pensei. Ele, obviamente, lutou muitas batalhas e, sem dúvida, esteve perto da morte muitas vezes. Mas ele se recusou a desistir, pensei, com admiração. Um único título foi impresso em letras em negrito na frente de seu capacete: Vencedor. Ver Apocalipse 12, versículo 11. Ele carregava algo semelhante a um cartão do sindicato nas mãos. O título do cartão dizia: A Palavra do Meu Testemunho. Estava cheio de escrituras e experiências pessoais. Eu me senti tão indigno de estar na presença desse grande homem de fé. Quando ele passou, o Senhor estendeu a mão amorosamente para tocar o seu ombro. Eu ouvi dizer: Muito bem, servo bom e fiel. Não demorará muito para que o seu trabalho seja concluído. Paz e segurança permearam a alma do homem humilde. Depois que ele passou, vi impressa no verso de sua carteira, em maiúsculas, a palavra fé. Todos os que seguiram seus passos puderam ler e ver esta mensagem. Que encorajamento para continuarmos na obra do Senhor, eu disse, enquanto ele desaparecia de vista na multidão de trabalhadores. Jesus voltou-se para mim e disse: Tenho muitos heróis da fé, apenas como este homem. Ver Hebreus 11, versículos 32 ao 40. Eles encorajam todos os que o seguem em meu trabalho. Ao que vencer, darei uma coroa de glória especial. Ver Apocalipse 2, versículos 7, 11, versículos 17 e 26. Também Apocalipse 3, versículos 5, 12 e 21 e Apocalipse 21, versículo 7.
Subtítulo: Chamado e comissionado. Minha presença na estrada não desviou esses obreiros de sua missão. Era claro para mim que não apenas eles tinham um amor avassalador um pelo outro, mas que também estavam unidos por uma visão comum. A força motriz em suas vidas foi a gloriosa revelação de sua noiva. Eles estavam todos lá por um motivo. Jesus havia se encontrado pessoalmente com cada um deles e o chamado individualmente para o seu trabalho. Eles sabiam sem qualquer sombra de dúvida que ele os havia comissionado para construir a sua igreja. Esses servos foram consumidos pelo chamado do Mestre. Eles estavam dispostos a ir a qualquer lugar que ele pudesse enviá-los e fazer qualquer coisa que ele lhes pedisse. Em total abandono, eles humildemente ofereceram suas vidas para segui-lo e servi-lo. Jesus falou com admiração divina, dizendo: Libertei os apóstolos da minha destra e os profetas da minha destra, para a obra para a qual os chamei. Nos dias que virão, as coisas que dividiram meu corpo serão arrancadas e destruídas. Meu espírito vai demolir tudo o que separa e tudo que busca honrar uns sobre os outros, pois todos são feitos por meu desígnio e todos devem ser honrados. Esta é a palavra do Senhor. Deve ser feito. As estruturas feitas pelo homem serão abaladas e cairão. Ver Hebreus 12, versículos 25 ao 29. Minha verdadeira noiva, minha santa noiva, surgirá em toda a sua glória. Jesus pegou o instrumento de escrita dourado e, colocando sua mão sobre a minha, escreveu cuidadosamente os pensamentos de seu coração. Veja, minha igreja, minha noiva, ela é um corpo sem costura ou separação. Ver Colossenses 3,15. Ele gentilmente tirou sua mão da minha, deixando a caneta dourada em minhas mãos. Quando ele finalmente falou, seu tom refletia a paixão de um noivo protetor. A partir deste momento, quero que você visualize minha noiva como um todo, pois estou prestes a desfazer o que os homens fizeram. Não permitirei mais que o meu corpo seja dividido em pedaços ou separado em partes. A restauração final e a união da minha igreja estão chegando. Não vou permitir que nada nem ninguém mais separe o meu povo. Subtítulo: A aparição da noiva. Virei-me para olhar para trás na direção dos outdoors, esperando ver todas as partes do corpo ainda exibidas de forma grotesca, mas minha boca se abriu de espanto absoluto. Em vez de ver o que eu esperava, vi uma linda noiva adornada, com vestes brancas brilhantes e irradiando luz pura, elevando-se acima da estrada e parada, suspensa no ar, em uma disposição santa. Ela era transparente como um vapor nebuloso ou holograma, mas a sua imagem era indiscutível. A presença da noiva preencheu toda a estrada. Ela segurava nas mãos um buquê de flores exóticas e seu rosto estava coberto por um pano branco transparente. Ela era incomparavelmente linda, totalmente inocente e absolutamente pura. Sob seus pés, os apóstolos e profetas estavam avançando na estrada para suas designações de trabalho. A noiva
estava sendo restaurada e preparada para o seu noivo. A festa de casamento não está longe. Eu estava tendo uma visão da glória que ainda viria para a igreja. A visão se desvaneceu lentamente e os trabalhadores continuaram o seu trabalho.